tarde a todos, sejam bem-vindos, Quali Club. Hoje será nosso quarto encontro do livro O Essencialismo, é o último encontro desse livro. Lembrando a todos que o propósito desse nosso bate-papo aqui é divulgar não apenas a gestão e a qualidade, mas fazer com que cada vez mais as pessoas apliquem isso dentro das suas vidas. Então, aqui a gente está conectando com algumas literaturas, com livros que são bastante já difundidos e também conhecidos, mas e que são formadores dos grandes profissionais. Eu sempre gosto de lembrar que a formação profissional ela passa não apenas pela sala de aula, mas pela leitura de bons livros. Eu diria até que a manutenção da sua formação, ela perpassa pela leitura de livros. Sua jornada de crescimento profissional, ela não finaliza quando você pega o diploma. Ela começa quando você pega o diploma. E ali você não pode parar mais. É uma escolha que a gente precisa fazer. Quando a gente escolhe ser um profissional na área de saúde ou na área de gestão, a gente precisa entender que essa escolha, ela também é uma escolha de abstinência de algumas coisas que a gente talvez seja tentado a fazer, mas que, na verdade, a gente precisa, para se manter firme e forte no mercado, a gente precisa ter esse hábito da leitura. E aqui também estamos com esse propósito. Eu, junto com a equipe de produção, Flávio, Roberto, estamos imbuídos desse propósito também, de levar os livros para as mais diversas áreas do conhecimento. E aqui, focados muito na questão da gestão da qualidade, porque a gente sabe que empresas melhores promovem um mundo melhor. Eu sou desse lema, é o lema da S2S também. Empresas melhores por um mundo melhor, porque se as empresas elas ficam melhores, melhora a qualidade de vida, melhora a economia, nossas vidas melhoram, conseguimos ter melhores salários, melhores benefícios, conseguimos ter melhores produtos, melhores prestações de serviço, só melhora, gente. Então, quanto mais as empresas puderem aplicar a gestão e a qualidade, e é por isso que a gente escolheu esse tema, melhor será a nossa sociedade. Então, que a gente possa promover, e aqui eu convoco vocês todos a serem promotores desse espaço, para que a gente possa ajudar também outras pessoas a aplicar e levar esse conhecimento. Esse é o nosso último encontro com relação ao livro, mas eu volto a insistir que o livro ele é bastante instigante, é um livro que prende muito a gente. Eu praticamente li ele muito rápido, porque eu não tenho muito tempo, mas eu me surpreendi porque é uma leitura extremamente agradável, leve, que você realmente consegue enxergar ali coisas práticas. Aqui a gente está trazendo um esboço, a gente vai, inclusive, em reuniões com a produção dessa semana, a equipe de produção dessa semana, nós decidimos por aguardar o livro Clinical Governance, que é um livro americano. A gente vai seguir com esse livro aqui, é o livro da próxima semana, sem esforço, do mesmo autor. Por quê? Porque a gente viu que esse livro aqui, ele dá mais alguns complementos para o que a gente está falando. Então, esse livro, ele é meio que a continuação do essencialismo. O próprio autor, Greg McKeown, ele fala isso, né? Ele diz que ele sentiu a necessidade de escrever esse livro porque ele percebeu que ainda havia uma continuação.
Então, a gente preferiu fechar o ciclo todo do processo de formação de gestores. Eu diria que esses dois livros, o Essencialismo e esse aqui, Sem Esforço, é leitura obrigatória, tem que ser livro de cabeceira. Esse aqui são livros de cabeceira de qualquer gestor. Qualquer gestor precisa ter esses livros como livros de cabeceira. Se você seguir isso aqui certinho, do jeito que está aqui, e aplicar no seu setor, na sua área, eu não tenho dúvidas de que você será um dos melhores gestores na sua sessão. Pegue e aplique o essencialismo, comece com o essencialismo. A partir da semana que vem, a gente começa com esse, tá? Esse aqui. E tem mais. No final dessa aula de hoje, tem uma big surpresa. Uma mega surpresa para vocês que estão aqui, especialmente a vocês que estão aqui, tá? Na verdade, duas surpresas. Duas. A galera já gostou. Duas surpresas. Primeiro, o e-book da aula anterior. Vocês já vão receber o e-book da aula anterior. Aqui a produção vai soltar o link da aula anterior, então vocês vão ter acesso ao conteúdo. Ó, a galera gostou. Show. E a outra surpresa, essa eu não vou falar agora, não. Essa eu vou guardar para o final da aula, porque vocês vão adorar a surpresa. Vamos ficar curiosinhos aí, ó. O que será que Danilo reservou para o final dessa aula? Temos uma surpresa maravilhosa e vocês não vão se arrepender. Vocês vão gostar e vão ficar maravilhados, porque é um grande presente, uma grande surpresa que eu tenho certeza que todos vocês vão se apaixonar e vão gostar muito, tá? Então, fique até o final que a gente vai soltar essa surpresa para vocês. Então, vamos lá, galera, começando nosso grande momento, finalizando aqui o primeiro livro, né, do Greg, que é o Essencialismo. Lembrando, na aula anterior, nós falamos sobre um ponto importante, que é a arte de explorar, como excluir as coisas triviais, aí, como você pode tirar do seu ambiente de trabalho aquilo que não é realmente, o que não agrega, né? Então, falamos sobre esclarecer, tomar decisões corretas, ousar, o poder de um não elegante. Falamos muito sobre dizer não na aula passada, então no e-book que você vai receber vai estar lá muitos detalhes sobre isso, como falar um bom não elegante, como reduzir, né, prejuízos, né, de descomprometer-se. Para você se descomprometer, você precisa ganhar muito, reduzindo essas coisas que não tem muita conexão. O editar, fazer a edição da sua vida, você tirar aquilo que realmente não presta e limitar, que é a liberdade de estabelecer limites. Nós falamos na aula passada. E chegamos, então, na quarta parte. Esse é o nosso livro, o livro que está sendo base dos nossos debates aqui. Hoje a gente vai falar sobre executar. Agora chegou a hora da gente botar a mão na massa, colocar botar as coisas para fazer, ou seja, materializar aquilo que nós pensamos. Porque até então, nós estávamos trabalhando o planejamento. Em todas as outras três partes, nós fizemos o exercício de olhar para nós mesmos, né, encontrar o nosso eu, o nosso propósito, o que nós queremos como profissionais, o que nós estamos buscando como pessoas. E aí você precisa saber quem você é, o que você gosta. Então, falamos isso na primeira parte. Na segunda parte, nós desenvolvemos isso, tentando estabelecer algumas metas, alguns caminhos que você precisa tomar. Na aula passada, falamos sobre as coisas que você não deve deixar que penetre no seu ambiente de trabalho, na sua vida, porque são muitas distrações. E a partir do momento que você fez esse exercício de definir e entender quem você é, para onde você quer ir, e excluir, e começar e aprendeu a dizer não,
para as coisas que não devem estar com você, agora chegou a hora de você executar. E aí vemos alguns verbos aqui, né? Hoje vai ser um pouquinho mais longo, são 6 verbos, né? Prevenir, tirar, que é você saber como evitar certas coisas, subtrair, produza mais, removendo os obstáculos. Vou falar algumas dicas bacanas aqui, como você pode tirar alguns obstáculos que estão travando você na sua meta, na sua empresa, no seu trabalho, aí no seu hospital, na sua clínica. Avançar o poder das pequenas histórias, como colocar em prática e usar algumas metas, uma técnica sobre metas, eu vou falar hoje. A questão da genialidade da rotina, como é importante estabelecer uma rotina de trabalho, focalizar e ter uma vida essencialista. Então, começando pela parte executar, aqui trazendo já uma frase do Abraham Lincoln: me dê 6 horas para derrubar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando o machado. Porque aí, essa frase eu achei bacana, porque ela já traz aqui uma perspectiva importante para o que a gente quer começar a trabalhar a partir de agora. Uma vez que você já sabe quem você é, já sabe onde você quer chegar, já entende a sua dinâmica dentro do seu trabalho, dentro do seu hospital, dentro da sua clínica, e já aprendeu a dizer não às coisas que você não deve estar absorvendo. Então, chegou a hora de você iniciar a execução. E para a execução, não tem outro caminho senão o planejamento. Então, a partir do momento que você definiu essas estratégias todas e já se apoderou de tudo isso, você precisa começar a planejar, tá? E a questão o planejamento, ele não é tão simples assim, não é simplesmente você chegar, colocar no papel e começar a escrever. Sejam suas tarefas diárias, seja a sua rotina do seu trabalho, ou até as coisas da sua vida pessoal. Não pense que é basicamente você chegar e abrir um Excel ou um Word e começar ali a traçar as suas metas e suas ações. O grande passo que o Greg traz nesse livro, que eu até já sabia, mas quando eu vi ele falando, só fez reforçar a minha teoria. A análise de risco, ela precisa andar junto com o processo de planejamento. Seria mais ou menos assim: o objetivo, digamos que o seu objetivo é entregar um determinado relatório para a sua diretoria. Você prometeu um relatório com os números do seu hospital, da sua clínica, do lugar onde você trabalha, e você prometeu para um determinado dia, certo? Bom, para você executar essa tarefa, você vai precisar de algumas horas. Entretanto, se você achar que, não, esse relatório é muito simples, eu posso fazer esse relatório, já que eu prometi que eu vou entregar esse relatório na sexta-feira dessa semana, então eu vou deixar para fazer ele na quinta. Vou adiantar outras coisas. Ora, o que acontece? Você pode até fazê-lo na quinta, porque você acredita que como não é tão urgente, para sexta-feira eu tenho outras coisas mais urgentes. Entretanto, e se na quinta-feira, e se na quinta-feira faltar energia? E se na quinta-feira aconteceu alguma coisa com a internet, ou o sistema ficar fora do ar, ou de repente aconteceu alguma coisa? Então, a análise de risco, e aí a dica que eu vou dar para vocês vocês usem o IC. O IC ele é um instrumento fantástico para você analisar riscos de forma rápida e com um bom nível de precisão. Porque se você pensa assim, não, e se quinta-feira eu não conseguir, se faltar energia, e se chegar muita gente me procurando nesse dia e coisas urgentes possam acontecer, não é melhor eu começar um pouquinho antes? Eu faço muito isso, gente.
O pessoal fica assim, Danilo, eu realmente, vários alunos meus já falaram para mim, Danilo, professor, eu não sei como é que o senhor faz tanta coisa. Não sei. O senhor faz doutorado, o senhor escreve livro, dá aula, faz consultoria, tem família, tem religião. Rapaz, como é que o senhor consegue fazer tanta coisa? Eu sempre disse planejamento com análise de risco. Por quê? Se você define que você vai entregar determinadas coisas tais dias, você não é que você vai entregar no dia anterior, você não vai começar a fazer no dia anterior. Você já define uma data pulmão. É preciso que você estabeleça o pulmão e você entenda que você pode fazer de pouco a pouco, de pouquinho em pouquinho. Eu estou fazendo doutorado que não, eu paro, eu defino os momentos, eu tenho minha agenda, e na minha agenda eu defino quais são os dias que eu estou trabalhando no doutorado, e quais são os dias que eu estou fazendo consultoria, e quais são os dias que eu vou estar fazendo isso ou aquilo. Claro que de vez em quando a gente dá uma emboladazinha, algumas coisas acontecem, pode acontecer, mas isso é um risco. Mas você tem o quê? Você tem que trabalhar com o pulmão. Então você faz de pouco a pouco, mas assim, sabendo que de pouquinho em pouquinho você chega lá. Mas se houver alguma intercorrência, você já adiantou alguma coisa. Então não queira, principalmente se forem tarefas grandes, quanto maior for a tarefa, mais importante é você começar de pouco, de muito antes e de pouquinho em pouquinho. Ao invés de você pegar, é muito mais difícil você parar 4 horas para você fazer um relatório do que você de repente parar meia hora, uma hora para fazer um pouquinho desse relatório ou dessa tarefa. É claro que tem coisas que exigem uma certa concentração e você vai ter que se dedicar um pouco mais. Talvez se você não consiga, você não precisa fazer as 4 horas para você usar fazer relatório, você pode dividir em duas etapas. Você pode dividir, eu vou fazer 2 horas, vou pegar 1 hora hoje, amanhã eu pego mais 1 hora nesse relatório, mais outra, depois mais outra. E tem uma outra vantagem do poder do pouco a pouco. Você faz 1 hora hoje, mas seu cérebro continua raciocinando. Aí, quando você vai fazer aquela outra parte amanhã, seu cérebro já entendeu mais coisas. Rapaz, tem mais isso, mas isso acontece muito comigo. Eu começo a fazer uma coisa e paro. E aí, quando eu volto, por exemplo, doutorado, né? Quando eu volto, eu já volto com muito mais ideias. Então, eu já venho melhorando aquilo que eu já fiz e avanço mais um pouco. Depois eu pego de novo daqui a 2 dias. Meu cérebro já racionalizou melhor e já viu que tem melhorias naquilo que eu escrevi. E eu já escrevo, já melhoro o que eu escrevi e já avanço mais um pouco. Quando eu termino, tá um negócio maravilhoso. Então, isso é legal. Então, divida. Não concentre, principalmente tarefas muito grandes. Divida, subdivida ela de uma em 1 hora, de 2 em 2 horas. De pouquinho em pouquinho, aquela frase, né, de grão em grão, a galinha enche o papo, é verdade. Viu? Então, trabalhe sempre com a margem de segurança. Claro que quando você for subdividir essa tarefa, essa tarefa eu levo 4 horas para fazer. Então, divida. Não tem como, porque ela é uma tarefa contínua. Então, tudo bem. Então, você vai ter que encaixar ela, mas não tenta executar ela tão próximo do limite que você prometeu. Ou então, cuidado com o que você vai prometer. Não prometa algo tão próximo. Agora, deixa eu colocar para a semana que vem, porque eu já sei que essa semana eu já estou com essas tarefas aqui, eu já estou todo tomado. Então, só semana que vem. Se você fizer o exercício de cuidar bem de sua agenda, eu te garanto que você vai ter muito mais assertividade nas suas entregas. Você não vai ficar, porque é aquela coisa, né? Dois tipos de funcionário que existem, dois tipos de profissionais que existem no mercado. Os que entregam desculpas e os que entregam resultados. Aí você tem que decidir o que você quer ser. Qual é o que você quer ser? Você quer o que entrega desculpas ou o que entrega resultado? Eu te garanto que o que entrega resultado faz isso. Ele faz de pouquinho em pouquinho. Ele não promete, ele não dá um prazo muito apertado. Ele negocia o prazo. Não,
fulano, me dê mais um, pode ser para tal dia, porque eu já estou com essas coisas aqui, eu vou terminar, mas aqui, mas te garanto que tal dia está pronto, tal dia está pronto. E aí você vai conquistando a confiança. À medida que você cumpre os prazos, você conquista a confiança das pessoas, começa a acreditar em você. Tá? Então, o não essencialista, ele pressupõe que tudo vai dar certo, ele não vê risco, ele não enxerga que tem risco, que alguma coisa pode acontecer, o paciente pode chegar, uma emergência pode acontecer, e de repente você tem que sair, parar, e aí, poxa, e aí como é que fica? Eu fiz um planejamento, inclusive em gestão de tempo, nem é bom. Se você trabalha 8 horas, você tem que fechar a sua agenda de 7 horas. Você tem sempre que deixar 1 hora, 1 hora e meia ali de buffer, ou pulmão, né? Um pulmãozinho de tempo para intercorrência. Porque qual é o hospital que não tem intercorrência? Qual é a empresa que não tem intercorrência? Eu não conheço nenhuma. Mas se você conhece, parabéns. Se você trabalha numa, ótimo. Mas eu não conheço. Todas que eu já fui, seja como consultor, seja como trabalhando nela, já fui também, já fui funcionário. Nunca conheci uma empresa que não tivesse intercorrência. Aliás, eu acho que a vida é feita de intercorrências. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive essa impressão de que a vida é um pouco aleatória. Às vezes sai tudo certinho do jeito que você quis, tem dias que não sai. Como é que você vai saber, então? Então é melhor você deixar um pulmão. Então, o essencialista, ele cria essas margens de segurança para eventos inesperados. Então, se você sabe que você consegue entregar o relatório na terça, prometa para quarta, prometa para quinta, que aí você tem um pulmãozinho. Tá? E também para trás, ó, você sabe que você entrega na quarta, então, ó, já começa antes, vai fazendo de pouquinho em pouquinho, divida as suas tarefas, você consegue. Força a execução de última hora, ou seja, ele fica ali, ai meu Deus, tem gente, eu já vi gente me dizer assim, Danilo, eu funciono melhor sob pressão. Eu falei, pô, rapaz, aí depois não reclama que está estressado, né? Você funciona melhor sob pressão. Eu digo para mim mesmo, eu falo, Danilo, eu tenho um compromisso. Então, para mim, o fato de eu saber que eu vou entregar um relatório daqui a 15 dias e eu preciso começar agora, porque senão não vai dar tempo, isso para mim já é suficiente. Eu não preciso de ninguém me pressionando. Um bom profissional, ele não precisa que ninguém, que o chefe fique ali na jugular dele, não. Você tem que ter compromisso e responsabilidade com aquilo que você está entregando. Então, relatórios ou situações específicas na área da assistência, não dá para esperar para depois. Né? Então, o essencialista não, ele pratica a preparação prévia, prévia e abrangente. O que é isso? É você saber dividir as tarefas. Ó, é uma tarefa muito grande, então tem que fracionar ela. Vou fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Mas eu vou ter disciplina para fazer ela. Outra parte, para se obter conhecimento, acrescente coisas todos os dias. Mas, para obter sabedoria, subtraia. Por incrível que pareça, o nosso próximo verbo é subtrair. Existe uma diferença entre fazer e produzir. Assim como tem a diferença de ver e enxergar, existe a diferença entre fazer e produzir. Tem gente que faz muito, mas não produz nada. Fazer muito, todo mundo faz. Agora, produzir, aí sim. Então, produza mais eliminando mais. Fazer mais não é produzir mais, gente. Sabe aquela pessoa que parece que meu Deus do céu, corre para lá e corre para cá, e não para quieto, parece que está super ocupada. Aquelas pessoas, ai meu Deus, fulano, nossa, fulano é super ocupado. Conhece essas pessoas? Meu Deus do céu, ó, só tá para lá e para cá. Aí eu pergunto a você, tá, tudo bem, tô vendo que ela tá super ocupadaça, beleza. Mas o que ela está entregando de resultado? Entendeu? Adianta você falar, eu estou fazendo, eu faço, eu fiz a planilha, aí eu fiz não sei o que lá, aí eu fui atender o paciente, aí eu fui responder o e-mail, aí eu fui para a reunião, aí eu fui, sim, no final das contas, o que foi que você produziu?
Nada. Do que está ali para você, como obrigação, como algo que a empresa espera de você. O que você realmente produziu? Ah, então, cuidado, elimine. O que não está alinhado, aí volta a conectar de novo com o que não está alinhado com você, com o seu propósito, com a sua missão dentro dessa empresa, com a sua missão ali dentro desse hospital. Você tem que tirar. Não, alguém tem que fazer. Então, não é você que tem que fazer. Delegue, passa para as pessoas. Você não pode ficar absorvendo. Todo o tempo a gente vem batendo essa tecla. Não, tem que aprender a dizer não. Mas para você dizer não, você tem que saber quem é você, qual é o seu propósito. Então, você precisa elimina as coisas que estão ali comendo o seu tempo. E aí, mesmo assim, ainda existem coisas obstáculos que você precisa, remover. Que obstáculos são esses, Danilo? Às vezes você vai fazendo uma tarefa, essa aqui é fantástica, está fazendo uma tarefa, aí essa tarefa depende da aprovação do seu chefe. O que você tem que fazer? Bater na porta do chefe, preciso que sua prova. Ah, não, meu amigo. Vamos lá, doutor, me desculpe, eu preciso, isso é muito importante. Porque se você sabe que está conectado com você e que seu resultado depende daquilo, meu amigo, você tem que voar no pescoço do seu chefe e dizer assim, meu amigo, eu preciso dessa aprovação, doutor, pelo amor de Deus. Eu preciso dessa aprovação. Eu preciso que o senhor vamos sentar, que hora que o senhor pode, vamos sentar, eu não abro mão. Não negocie. Tire os obstáculos, ou aquilo que atrapalhe você de chegar no seu resultado. Você não pode deixar essa pedra na sua frente. Remova. Pode ser quem for. Ah, eu preciso da aprovação, corra atrás. Ah, eu estou precisando de um parecer técnico, vá atrás dele. É o seu resultado que está em jogo. Não deixe para depois. Ah, sabe, porque aí você vira o funcionário da desculpa. Ah, sabe o que é que eu estou esperando o doutor aprovar? Desculpa. Então está dando uma desculpa. Ah, sabe o que é? Porque eu estou esperando o fornecedor fazer a cotação. Está dando mais uma desculpa. O que é o resultado? O resultado é você entregar aquilo que estava esperando. E outra coisa, já para vocês ficarem ligados também, que até porque aqui tem líderes também. Observe o tempo verbal das pessoas. Normalmente, quem usa o verbo no passado são as pessoas que produzem mais e que removem os obstáculos. Ah, eu já fiz. Tá feito. Entreguei. Tudo no passado. Tá vendo? Preste atenção nisso. É o verbo no passado. Agora, a pessoa que não tira o obstáculo e usa aquela pedra, como desculpa. Não, sabe o que é, doutor? Estou fazendo. Verbo no gerúndio. Usa verbo no gerúndio, já sabe que, não é essencialista. Ele usa, ao contrário, ele até gosta quando aparece o obstáculo. Graças a Deus que apareceu esse obstáculo, que agora tem uma desculpa para entregar, para dizer por que eu não entreguei meu relatório. Agora eu tenho uma desculpa para explicar por que eu não consegui implantar o procedimento tal. Por que eu não consegui implantar o protocolo? Por que eu não consegui isso? Aí você vai dando um monte e já sabe o que é. É porque. Aí eu sabe o que eu escuto? Quando alguém vem falar disso, eu falo, rapaz, eu só escuto assim, meu periquito morreu, meu peixinho dourado ficou com dor de barriga, meu cachorrinho ficou dodói. É isso que eu escuto. Bicho, tu tem que tirar, você tem que ser um rinoceronte, cara. Vocês todos aqui tem que ser um rinoceronte. Sabe o que o rinoceronte é? O rinoceronte é aquele bicho que tem um chifrão assim na frente. A pele dele tem 9 centímetros. Sabe o que é 9 centímetros? Depois pega uma régua. Veja 9 centímetros. Eu não tenho uma aqui, não. Pega uma régua e 9 centímetros. É um negócio desse assim, ó. É uma couraça, meu amigo. Que não nada passa ali, não. Você tem que ser um rinoceronte no seu trabalho, nas suas metas.
no que você quer para a sua vida. Você tem que ser um rinoceronte. O rinoceronte, quando ele mira onde ele quer, meu amigo, se ele começa a correr, sai da frente, cara. Sai da frente. Porque se esse rinoceronte, se você estiver na frente, ele vai jogar você lá longe. Por quê? Porque ele é um rinoceronte. Então, não, o rinoceronte ele não aceita, não. Ele não aceita obstáculos na frente dele. Ele tem que fazer, ele tem que entregar, ele vai fazer. E não importa, pode jogar pedra, fazer cara feinha. Ah, vai ficar de mal, fica de mal. Pode ficar de mal. Tô nem aí. Ó, o resultado é o resultado. Então, remova os obstáculos. Pega assim, ó, dá uma cacetada nele, joga para longe. Certo? Porque você precisa ser essa pessoa que entrega resultado. Agora, cuidado com o perfeccionismo. É um outro obstáculo. O feito é melhor do que o perfeito, gente. Ah, porque eu quero entregar. Sabe aquele pessoal? Ah, mas é porque a vírgula, sabe, ficou, sabe? Gente, o perfeccionismo é um obstáculo. É um problema para você executar as coisas. Não, ninguém está pedindo para você ser perfeito. Faça, entregue. Ah, porque não ficou padronizado a lateral. Bicho, tá lá, a reformação tá lá. E aí, o que a gente vai fazer? Qual é a decisão que a gente vai tomar? Esse tem que ser o objetivo é do resultado. Se a margem da direita não tá alinhadinha com a da esquerda, se a figura ficou um pouquinho torta, afetou o resultado? Não. Então pronto, pô. Faça. Fazer é melhor do que ficar ali floreando. Não, mas é porque eu quero pegar. Aí o cara fica ali, ó, não, mas eu tô achando. Sabe aqueles caras? Não, eu tô achando que esse negócio tá meio torto. Eu vou. Aí o cara gasta meia hora para ajustar o relatório dele, que ele achou que o quadradinho não tá muito alinhadinho ali com ele. Aí ele fica ali buscando. Ah, pelo amor de Deus, pô. Entrega logo esse negócio. Dá até coceira. Só de ficar pensando, cara. Entrega, pô. O importante é você fazer. Faça. Depois a gente melhora. Se tudo tivesse pronto, você vê aí, o Windows até hoje é atualizado. Nunca está pronto. O Windows nunca está pronto. O celular parece que nunca está toda a atualização, o software. Então, meu amigo, você quer ser perfeito por quê? Só Deus é perfeito. O resto, todos nós somos imperfeitos. Então, fique tranquilo. Ninguém vai te julgar. Porque o quadradinho ali ficou um milésimo, 0,1 milímetro fora do lugar. Pelo amor de Deus. Não negocie o que é importante. Se é importante, você não negocia. Você faz. Tira os obstáculos. O que vier na sua frente, você joga fora, passa por cima e faz acontecer. Esse tem que ser a sua pegada. Tá? Então, o não essencialista, ele fica empilhando soluções rápidas. Ele tenta achar o caminho mais rápido. O essencialista, não. Ele, eu preciso... Ele remove, ele é um rinoceronte, ele vai lá e joga a pedra para longe e vai atrás do objetivo dele. O não essencialista, não, ele até gosta. Que aí ele ganha desculpas. O essencialista, ele faz muito. O não essencialista, ele faz muito. Mas o essencialista, ele produz muito. Existe uma diferença aí muito sutil. Não adianta você fazer um monte de coisa e não produzir nada. Ou produzir pouco. É melhor que você gaste seu tempo, sua hora, sua energia para produção. Ou seja, para aquilo que é importante, que é essencial. Entenda que você... mas a planilha do João não precisa. Você precisa fazer o seu relatório que a diretoria está esperando para poder tomar uma decisão. Ou que o paciente estava esperando você tomar uma decisão sobre o diagnóstico, você precisa entregar esse diagnóstico. Então, isso sim é produção. Outro ponto, faça a cada dia algo que aproxime um pouco mais de uma manhã melhor. Esse aqui é muito legal. Eu também já disse isso várias vezes. Quando eu li no livro, eu falei, sabia que esse negócio aqui era top.
O poder das pequenas vitórias, gente. Você não tem noção do que é isso aqui. Meta, todo mundo tem que ter. A partir do momento que você define um plano, define uma estratégia, você tem que ter suas metas. Porém, você precisa quebrar essas metas em pequenas metas diárias. Ninguém fica gordo ou magro de um dia para o outro, gente. Não adianta, você não vai perder 30 quilos, a não ser que você faça uma operação, uma cirurgia. Você não perde 30 quilos de uma hora para outra. Você emagrece 300 gramas hoje, aí mais 300 gramas amanhã, aí quando você vê na semana, você perdeu 1 quilo, aí você perdeu outro quilo na outra semana, aí quando você vê no mês, você perdeu 5 quilos. É assim. E na vida é isso. E no mundo dos negócios é isso. E no hospital é isso. Não adianta a gente achar que a gente vai fazer tudo. A gente vai aprender a fazer. Qual é a meta de hoje? Agora, essa vocês têm que ter na ponta da língua. Quais são as metas de hoje? Quais são as tarefas que eu não tenho como não executá-las? Quais são os resultados que eu preciso atingir hoje e amanhã e depois de amanhã e na semana e no mês para que eu chegue lá? Então, quebre essas metas. Concentre-se no mínimo progresso viável, ou seja, o que eu posso avançar hoje em direção às minhas metas. E aí, estabeleça esses milestones, ou seja, esses marcos. Você tem que estabelecer esses marcos. Ó, hoje, você tem que chegar em casa, hoje eu consegui fazer isso, isso, isso. Eu avancei mais 0,5% na minha meta. Ó que legal. Amanhã vou avançar mais meio, e depois mais meio, e vai avançando de pouquinho em pouquinho. Agora você tem que se preparar. Então não adianta você achar que as coisas vão acontecer do nada. Eu aprendi que para você definir metas, quebrar essas metas, você precisa trabalhar isso, você precisa ter uma rotina, a gente vai falar já já de rotina, onde você faça uma leitura da sua semana. Então, normalmente, como eu estabelecer minha rotina? Domingo, todo religiosamente, todo domingo, à noite, lá pelas 8, 9 horas da noite, o que eu faço? Eu vou fazer uma leitura da minha próxima semana. Quais são os clientes que eu vou visitar? Quais são as minhas entregas dessa semana? E aí eu vou estabelecer, minhas metas de amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Depois de amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu vou organizar isso da semana. Quando inicia-se um mês, eu faço essa mesma coisa. Eu gero, virou o mês, eu faço uma análise do mês anterior e vejo o que está previsto para as metas mensais de outubro. Quais são as metas mensais de outubro? Eu sei as minhas. Você sabe as suas? Definiu? Quais são as metas da próxima semana? Para que a meta do mês seja atingida, para que a meta do ano seja atingida. Então, você tem uma meta do ano, você quebra ela. E se prepara. E comemore, gente. Aprenda a comemorar. A gente fica achando que comemorar só se comemora grandes feitos. Tipo, nós conquistamos a ONU. Pô, vamos colocar, é para comemorar, com certeza. É para comemorar. Mas a gente avançou 2% na ONU. Tem que comemorar também. Tem que comemorar. Eu consegui emagrecer 4 quilos esse mês, a minha meta era 4, e eu consegui bater os 4. Tem que comemorar. Minha meta dessa semana era emagrecer 1 quilo, consegui. Comemore. Claro, você não vai comemorar tomando uma cerveja, nem uma pizza. Óbvio, brincadeira. Vou comer, perdi 1 quilo, vou comemorar comendo uma baita de uma pizza. Falei, não entendi. Né? Brincadeira. Eu estabeleci uma meta de ir para academia 3 vezes na semana. Quando chegar no sábado,
Bateu as metas, a meta de três visitas à academia na semana, bati, comemore. Vá lá, faça sei lá, bote uma foto no Instagram, faça alguma coisa, ó, bati a meta da semana, aí, bacana, tal. Comemore, gente. Faça as coisas, porque o cérebro precisa de endorfina. A gente precisa entender, o cérebro precisa entender que aquilo ali é bom. E quando o cérebro produz endorfina, aí ele, poxa, ele te coloca no trilho para a próxima meta, porque ele quer mais endorfina. Então, se você não comemora, seu cérebro não entende que aquilo ali é bom. Aí começa a ficar pesado, começa a ficar chato. Aí você desiste da academia. É assim que se desiste das coisas. Aí você desiste do seu curso, aí você desiste do seu emprego, você desiste do seu casamento, né? É assim que se desiste, porque você não comemora. Comemore um mês de casado, 2 meses de casado. Ou conseguir reduzir 1 quilo, conseguir reduzir 2 quilos, conseguir, conseguir entregar o relatório, conseguir fazer isso. Pronto, comemore você, chegue em casa, faça uma comemoração, né? Tira uma foto, poxa, fale com seus familiares, gente, poxa, legal, hoje eu consegui isso, pô, bacana. É isso, tem que comemorar. Então, o não essencialista, ele começa com uma grande meta e obtém resultados pequenos. O essencialista não, ele começa pequeno e vai ter grandes resultados. Por quê? Porque ele divide, ele fraciona. Na vida, gente, nada começa grande. 99% das empresas começaram pequenas. Toda planta começou numa semente. Você era um espermatozoide e um óvulo. Olha o tamanho que você é hoje. Do nada começa grande. Na vida, nada, não conheço nada que começa grande. Uma empresa, algumas empresas que foram lá, juntaram capital e fizeram joint venture e criaram uma outra empresa grande. Beleza. Casos raros, exceções. A regra não é essa. A regra é que tudo começa pequeno. Então, comece pequeno, comece com suas pequenas metas. O não essencialista, ele gosta daquelas vitórias mais chamativas, né? Aquelas aquela coisa, ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas. Meu amigo, você ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, você tem que ter várias vitórias menores antes. Você conseguiu bater sua meta do seu treino, você conseguiu fazer o exercício conforme a orientação do seu treinador. São essas coisas que vão chegar lá. Você tem dedicação, você tem disciplina. Então, o essencialista não, ele comemora todas as conquistas. Cada conquista que colocou ele um pouquinho mais próximo da grande meta, ele comemora. Outro ponto, nenhum homem é inteligente. A rotina, no homem inteligente, perdão, a rotina é sinal de ambição. Aí aqui agora, esse é um segredaço aqui que o Greg trouxe, e anote porque é importante. A genialidade da rotina, né? Elabore uma rotina diária, semanal, mensal e anual que te coloque como seus objetivos. Você não projetou suas metas? Você não quebrou elas em dias, meses e semanas? Então, o que você tem que fazer hoje, amanhã e depois para alcançar seus objetivos? E você precisa automatizar isso, colocar uma rotina, criar uma forma com que você seja assertivo ao máximo. E aqui, volto a repetir o que eu falei no início. Sem um planejamento de risco, esqueça. Você não vai conseguir chegar lá. Um ponto importante é quando você definir, amanhã eu vou fazer isso, nesse horário eu vou fazer aquilo. Graças a Deus, nós temos um aparelho chamado celular nos dias de hoje. Então, o que eu faço muito? Eu boto muitos gatilhos de alarme no meu celular. Então, por exemplo, eu tenho já cadastrado, tem um programinha aqui no meu celular, quem tiver iPhone, é o Lembrete. É um software que já vem no celular já há muito tempo. Esse aplicativo, acho que é Lembrete, né, em português, Reminders, o meu está em inglês. Reminders, deve ser Lembrete, sim, no português. É esse aqui, ó. Esse aqui. Então, esse Reminders, ou Lembretes, ele tem um alarme.
Então, o que eu faço? Eu estabeleço a rotina e coloco um alarme. O que ele faz? Você não tem como, você precisa usar a tecnologia ao seu favor, gente. A tecnologia está aí, posta, para nos ajudar. Então, crie seus alarmes, seus gatilhos. Eu gosto muito disso. Eu gosto quando a tecnologia me ajuda a lembrar. Porque minha memória é extremamente frágil. Eu não vou lembrar. Se eu não colocar aqui e não gatilhar, não vai. Então, coloque, faça o que ele deu. Ó, Dani, está na hora de você fazer isso. Ó, fulano, está na hora de você fazer aquilo. Coloque, use seu celular. Seu celular não é só para você falar, para você acessar o Instagram, não. Seu celular é uma ferramenta de trabalho, tanto para dentro do hospital, para a clínica, quanto para a sua vida pessoal. Então, tá lá os alarmes, gatilhe. Um outro ponto legal que eu sempre falo para as pessoas é diversifique as rotinas. Cuidado para você não ficar criando uma rotina pesada de uma única coisa. É bom que você diversifique. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando um determinado assunto, ele toma um conjunto de neurônios. Existe uma rede neural no nosso cérebro, e quando você está falando de um determinado assunto, ele está utilizando alguns neurônios relativos àquela informação. Quando você muda de tópico, ele começa a usar outras redes neurais dentro do seu cérebro. Então, o que é legal? É justamente você diversificar, o que reforça aquele ponto que eu trouxe. Não faça de uma vez, faça de pouquinho em pouquinho. Ao invés de você pegar 4 horas para fazer um relatório de vez, você faz um pouco e para. Aí vai fazer outra coisa, que também estava programado. Mas tem que ser coisas bem diferentes. Aí você volta para aquele primeiro, vai para frente, vai para. Você ganha muita produtividade assim. Parece que não, mas ganha. Vá por mim, ganha. Eu faço assim. Eu não pego para fazer de vez. Eu nunca, dificilmente eu pego para fazer de vez. Eu vou, faço um pouquinho, volto, depois volto, e aí vou fazendo nessa dinâmica de pouquinho em pouquinho e consigo entregar tudo. Então, diversifique. Às vezes, você precisa também fazer alguns relaxamentos, tá? O cérebro da gente requer esse relaxamento. É por isso que existem os intervalos. Na hora do almoço, não vai fazer trabalho na hora do almoço. Pelo amor de Deus. Aproveite o horário do almoço para ler um livro. Olha aí você diversificando rotina. Você não precisa ler livros? Precisa, Danilo. Então, por que você vai usar o seu horário de almoço para trabalhar? Aí o cara vai lá, almoça correndo, 10 minutinhos, e volta para terminar o relatório que ele está fazendo errado. Aí você vai sobrecarregar seu cérebro. Você precisa parar. Você precisa diversificar. Dá aquela paradinha, vai estudar um Duolingo, vai fazer uma língua, vai estudar inglês no Duolingo. O Duolingo ensina, viu, gente? Para quem acha que Duolingo não ensina, é mentira. Eu estou aprendendo francês pelo Duolingo, sem nenhum outro curso. E já estou começando a falar francês. Já comecei a ensaiar algumas coisas. Então, assim, o Duolingo ensina, ensina. Então, você vai lá, faça um Duolingo, leia um livro, cria esses intervalos, ó. Vou dar uma paradinha, vai lá, levanta, estica a perna, toma um café, vê uma outra coisa que você pode fazer naqueles 15 minutos, 10 minutos, meia hora, e depois você volta. Porque quando você voltar, seu cérebro, ó, ele continuou trabalhando. Não pense que ele parou, não. Ele continuou trabalhando. Quando você voltar, que você começar a ler de novo, eita, poxa, peraí, isso aqui tem como melhorar. Você já faz melhor. Ataque uma rotina por vez e tenha foco. Gente, agora também quando você estiver naquela rotina, você está naquela rotina. Em alguns casos, às vezes, eu até coloco meu celular em modo avião, para justamente não perder o foco. Então, o não essencialista, ele tenta executar a força, o que é essencial, e quanto o essencialista, ele elabora uma rotina, ele cria uma rotina. Ó, eu vou ler meus livros nesse horário, eu vou fazer minha academia nesses horários, eu vou fazer o relatório nesses horários, eu vou fazer uma ronda no meu hospital, ó, eu vou fazer a ronda do meu hospital para ver conversar com a minha equipe, conversar com meus setores, sempre nesses horários. Quando você cria uma rotina, seu cérebro também automatiza e cria um hábito, tá? O não essencialista permite que itens não essenciais sejam padrão.
enquanto o essencialista faz do essencial uma posição padrão. Então, ele foca sempre no que é essencial. Outro tópico, a vida só está disponível no momento presente. Eita, esse aqui também, como a gente se perde nisso aqui. Pessoal, não existe passado nem futuro. Alguém consegue materializar o passado? Não. O passado está na sua memória, está escrito em algum lugar, mas ele não existe mais. O início dessa aula já foi, não existe mais. Tá? Então, a gente tem que aprender a ter essa preocupação com o hoje, com o agora, tá? Porque é o que você tem. No fundo, você não tem o agora. O passado, você deve usar ele como escola. Não tem coisa. Eu aprendi isso no judaísmo. Não existe melhor professor, melhor ensinamento para você aprender do que a sua própria história. É por isso que no judaísmo a gente não reclama de nada do que acontece. A gente não reclama. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo aconteceu, primeiro, por permissão de Deus, e segundo, porque de alguma forma aquilo ali é para me ajudar. E a gente não fica se amargurando. Não, a gente tira aprendizados. Então, da sua vida, aquelas coisas que você não, que geraram um resultado que você não queria, tire a lição, aprenda, veja o que você pode aproveitar daquilo ali para fazer melhor, certo? Agora, o futuro é você quem cria. Está na tua mão. Quer dizer, se você tiver controle dele, né? Se você não estiver controlando o seu futuro, alguém está controlando. O hoje ele é infinitesimal. Então é muito natural a gente não perceber o hoje. A gente não percebe o agora, porque ele é infinitesimal. E aí a gente acaba não focando nele. Aí a gente fica perdendo tempo e energia com aquilo, poxa, eu estava aqui lembrando agora, aquele cara falou um negócio para mim ontem, eu não gostei, não. Meu amigo já passou, já falou, foi ontem. Não, mas eu não gostei, achei um absurdo. Olha o que o cara está focando. O cara está focando no passado. O cara falou, já foi, meu amigo. Já falou, deixa para lá, já foi. Bola para frente, ó. Uma outra coisa legal que eu aprendi também no judaísmo, que eu não entendia, né? Por que Deus disse assim, não pode comer peixe sem escamas e sem a nadadeira? Eu falei, ué, mas o que tem, gente? Mas porque Deus vai se preocupar com quem está comendo. Não é uma coisa, poxa, Deus tinha que se preocupar, deveria estar me dando dicas de como ser um ser humano melhor, quais são as regras de ouro, isso sim, né? Mas ele vai se preocupar com o que eu como. O que eu como, eu como, é um alimento. Qual o problema? Qual é o problema de comer uma arraiazinha, uma muquequinha de arraia? Não tem problema. Não tem problema, não estou vendo problema, mas existe uma filosofia por trás que é ali que Deus está ensinando. Por que não pode comer peixe sem escama e de nadadeira no judaísmo? Está lá na Bíblia, vocês depois pesquisam lá. Existe uma filosofia por trás. A escama é para proteger o peixe. O que ela está te dizendo? Olha, você precisa se proteger, meu filho. Você não pode andar de peito aberto, não. Proteja-se. Ó, seja malicioso, não é maldoso, malicioso. Você tem que se proteger. Você não sabe quais são as intenções dos outros. Então se proteja. E a nadadeira ela não empurra o peixe para trás. A nadadeira ela só empurra o peixe para frente. Então, ou seja, qual é a filosofia que Deus está ensinando quando ele fala não coma peixe sem escamas e sem nadadeira? Ou seja, não é para você ficar andar desprotegido e para de olhar para trás. Para de ficar se preocupando com o retrovisor. Passou, ó. Foco no próximo, ó. Próximo, bora para frente, olhar para frente, deixa lá, já foi, vamos aprender e agora vamos melhorar para frente. É isso, gente. Essa é a filosofia por trás dessa lição judaica. Recorde de hoje, meta de amanhã. Isso aqui eu aprendi no polo.
E eu acho que vale para tudo. Gente, você conseguiu um grande feito hoje, massa, vamos comemorar, mas a partir de amanhã você agora tem que fazer. Porque você bateu o recorde hoje, aí você não bate mais, é voo de galinha, sabe voo de galinha? Joga a galinha para cima, daqui a pouco ela cai. Ela só consegue voar se você jogar para cima. Não, meu amigo, não quero ninguém voo de galinha aqui, não. Você tem que ser uma águia. Você tem que ser uma baita de uma águia. Então, você tem que voar cada vez mais alto. Se você não conseguir aqui, e agora você consegue, a partir de agora você tem que fazer sempre. Então, recorde de hoje, meta de amanhã. E nada de ficar vitimismo de coitadinho. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, meu amigo. Já dizia o samba, já dizia o filósofo. Caiu, ó, me desculpe e tal, vamos lá, vamos melhorar. Assuma seu erro, autorresponsabilidade, assuma seu erro. Falei, me desculpe e tal, vou melhorar. Levanta, tal. Nada de ficar de vitimismo, de coitado, ai meu Deus, porque eu nasci assim. Não, não tem nada de nascer assim, não, meu amigo. Você é um cara da Zorra, uma pessoa fantástica, uma pessoa incrível, uma pessoa com um potencial fantástico. Então, todo mundo cai. O fracasso não é algo que você tem que achar que eu sou uma pessoa ruim. Não, ao contrário, é de fracasso em fracasso que a gente chega lá. Cada vez que você fracassa, você aprende uma coisa nova, você nunca volta do zero. Ninguém volta, ninguém começa do zero. Agora eu vou começar do zero. Eu não começo do zero. Quando eu fui à falência em 2013, que eu perdi tudo, eu não comecei do zero. Agora eu tinha um conhecimento, eu agreguei um conhecimento que eu não tinha antes. Então eu não começo do zero. Ninguém começa do zero. Você só começa do zero quando você nasce. Ali, quando você nasceu, você começou do zero. A partir dali, meu amigo, não tem mais voltar atrás. Você agora só anda para frente. Então levante, sacode a poeira e dá a volta por cima, certo? E tire o passado e o futuro da cabeça, ó. Foco no presente, foco no foco, foco no hoje, ó. O que é para fazer agora? Agora está aqui, ó. Todo mundo ligado, concentrado em fazer e aprender. Então, isso é o que é importante. Esquece o que está acontecendo à sua volta e foca aqui. Se tiver alguém ligado no celular, deixou o celular ligado e está fazendo outras coisas, está errado, viu? Se você está me ouvindo e está aí, ó, lavando a louça, vendo televisão, assistindo jogo de futebol, sei lá, e me ouvindo, está errado. Esse negócio de, vou fazer duas coisas, três coisas ao mesmo tempo, está errado. Você não vem com essa conversa, porque eu sou multitarefa. Que multitarefa, rapaz? Você está desfocado. Então, foco no foco. É aqui, é aqui. Então, vá para sua saia do seu sofá agora, vá para um quarto, fique lá, preste atenção naquilo, preste atenção e coloque energia e concentração em tudo que você estiver fazendo. Quando você estiver numa reunião, esteja na reunião. Essa coisa de ficar saindo de reunião é péssima. O outro me chama, aí você vai lá e sai. Não, eu estou na reunião. Desliga o celular, não, fecha a porta. Ninguém sai, não. Aqui a reunião é agora, isso aqui é importante, ou não é importante. Ou é importante ou não é importante. Se é importante, tranca a porta. Ninguém sai. A gente vai focar no que está aqui. Mas está pegando fogo lá fora. Alguém tem que resolver. Você tem que estar no foco aqui agora. Certo? Então, o não essencialista, a mente não para de pensar no passado e futuro. Ou ele está pensando no fatal, ou ele está pensando no passado, ou ele está pensando no futuro. O essencialista não, é foco no hoje, foco no agora. O que eu estou fazendo agora aqui? O que é importante agora para fazer? E aí você vai lá e se concentra nisso. O não essencialista, ele pensa no que foi importante ontem e o que será importante amanhã, o que foi legal. Gente, você olha, aprende, ponto, e foca no presente. Sintoniza no que é importante e foca nisso. O não essencialista, ele se preocupa com o futuro, estressa-se com o passado. O essencialista, ele desfruta, ó, estou curtindo aqui, ó, estou aprendendo, estou agregando valor para minha carreira, enquanto tem um monte de gente aí na praia, tomando cerveja, se acabando, eu estou aqui melhorando.
E é isso que é importante, certo?